bem, meus caros? Olha só, estamos aí nessa expectativa para esse exame unificado do TRE. Vai ser uma oportunidade sensacional, todo mundo já sabe disso, e a gente não pode bobear, porque nós temos aí todas as ferramentas para conquistar aí uma pontuação altíssima e efetivamente nos colocarmos na disputa das vagas, certo? Aqui comigo, vocês já tiveram alguns encontros no qual debatemos o direito, relativo a essa aplicação na esfera da administração pública, ou seja, o próprio direito de administração pública em si. Agora, gente, quando sair o edital, muito provavelmente vocês vão olhar e vão perceber que é extenso e que é extremamente vago o edital de administração pública. Eu já havia comentado isso antes. Então, um dos desafios que nós temos pela frente é saber enfrentar essa matéria numa prova como essas. Perfeito? Bom, qual é o caminho mais pragmático? Como é que eu vou conseguir ajudá-los nesse estudo? Olha só, gente, fazendo aqui uma análise extensa e detalhada, é possível identificar, dentre todos aqueles temas, quais são os tópicos que efetivamente são perguntados e com qual incidência. Professor, isso é garantia de alguma coisa? Não. Isso não é garantia de que a gente vai saber o que vai cair. Isso é garantia de que a gente vai saber que nós vamos estudar aquilo que tem uma probabilidade muito maior de cair. Tá, professor, então imaginando ali na prova, se eu seguir esta sua ideia agora, qual é mais ou menos o que eu devo esperar então? Bom, se nós fizermos o estudo, como eu vou fazer essa mentoria com vocês agora, a nossa expectativa é que no mínimo 80% das questões relativas à administração pública estejam compreendidas dentro do esquema organizacional que eu vou montar para vocês, aliás, vou montar junto com vocês a partir de agora. Então, quando efetivamente sair esse edital, que estamos todos na expectativa, vocês vão ver lá o tema de administração pública, extremamente vago, extremamente aberto, como costuma ser. E aí vocês vão ver palavras, expressões ali que provavelmente ainda não haviam constado de outros editais. A cada edital novo, as bancas costumam inovar com uma ou outra coisa, até mesmo para justificar o trabalho deles, perante o concurso que eles estão organizando. Se eles ficarem repetindo o mesmo edital sempre, o pessoal que contrata não vai gostar muito. Então, eles dão uma adaptada, mas na hora da prova não dá para fugir daquilo que vem sendo a regra e a tradição nas perguntas para esse padrão de cargo com esse tipo ou faixa de concurso. Então, o nosso estudo é baseado nisso. Então, a gente pega o padrão do cargo que vai ser colocado em disputa, são os cargos de tribunais, de projeção federal, porém regionalizados, e cargos desses de técnicos, de analistas, às vezes de agentes, só que o mais importante é a visão para técnicos e para analistas, normalmente voltados para quem já tem o nível superior. Perfeito? Com este padrão de cargo, a gente analisa depois a faixa que nós estamos. Então, a gente vai observar de mais ou menos 5 anos para cá, quais foram os temas que nunca apareceram. Os temas que nunca apareceram de 5, 6 anos para cá, a gente vai continuar a não dar ênfase. E você vai perceber uma coisa muito curiosa. Vamos imaginar que o edital tenha
30 temas em administração pública, o que não é de se espantar, tá? 30. Vocês vão ver que desses 30, 20 nunca foram perguntados nos últimos 6, 7 anos. Não houve questão sobre aqueles 20 temas. Os outros 10, ou dos outros 10, 80 a 90% das questões estarão concentradas em 6 ou 8 temas, fazendo com que 2 ou 4 destes 10 remanescentes tenham tido uma questão em um determinado concurso isolado, aí um outro tópico teve uma questão em um outro concurso isolado, entendeu? Então, o que eu vou fazer com vocês hoje? Hoje nós vamos mapear a tal da matéria e depois nós vamos juntos montar o roteiro daquilo que vocês precisam conhecer e dar ênfase. E nós vamos montar tudo isso juntos, beleza? Vamos fazer isso juntos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês agora é uma análise das questões que eu separei, que são 20 questões, e elas simbolizam aproximadamente de 80 a 90% do que é perguntado na matéria, em todas as provas e concursos para esse padrão de cargo nessa faixa de concurso, tá? Então você vai perceber que às vezes pode ser que uma ou outra questão não seja de TRE, mas seja de um outro tribunal, alguma outra coisa assim, só que isso está na nossa expertise. Isso pertence a gente que faz essa análise e sabe dizer mais ou menos aonde que temos que trabalhar com maior profundidade ou prioridade. Show? Então, meus caros, para que a gente não tenha maior perda de tempo, bora lá trabalhar. Primeira coisa, vamos fazer uma leitura, uma análise do que vem sendo cobrado. E aqui nós temos essas 20 questões representativas. Vamos lá. Então, agora é hora da gente apenas analisar a matéria. Então, a primeira pergunta já é sobre o desenvolvimento ou a evolução dos modelos teóricos de administração. Mas repara um detalhe: modelos teóricos de administração do Estado brasileiro. Tá vendo aí na primeira linha? Do Estado brasileiro. E aí, ele vai remeter àquelas 3 grandes fases que podem ser decupadas em até 4 fases, que é o patrimonialismo, a burocracia, o paradigma pós-burocrático e o gerencialismo. Certo? Então, essa é a primeira questão. E aí, se nós olharmos, tudo que você precisa saber são as características centrais de cada uma delas. Joia. Depois disso, segunda questão. Olha que repetição. A respeito da evolução histórica das reformas administrativas no Brasil dos modelos teóricos. Agora, essa segunda questão, senhores, ela pega carona lá na matéria da primeira, ou seja, as 4 fases, só que já introduz um plus, introduz um elemento a mais, que são as reformas, histórico de reformas no Brasil. Então, aqui nós vamos começar a falar daquela história de PEDRAI, né, que é o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, da DASP, né, que é o Departamento Administrativo do Serviço Público, o Programa Nacional da Desburocratização, certo? Entre outros. Eu vou mapear tudo isso com vocês, ok? Continuando aqui no levantamento do nosso material. Na sequência, olha a próxima aqui. A adoção dos princípios da gestão da qualidade total. Professor, é impressão minha? Ou as matérias estão lineares? Quer dizer, depois do gerencialismo, a gente tem que entender as reformas para chegar no gerencialismo. Certo? Depois das reformas, a gente tem que entender mais ou menos esta parte relativa à qualidade e eficiência. Sim, exatamente.
Agora vamos ver aqui, ó, no contexto das políticas públicas do Estado brasileiro. Então, meus caros, nós temos que progredir no conhecimento e entender práticas de políticas públicas do Estado brasileiro, só que é voltado na gestão atual, na atualidade. Então, toda aquela parte mais histórica das políticas clássicas e tudo mais, isso a gente não vai precisar conhecer, vocês estão vendo aí, tá? Depois, na sequência, a gente entra nas ferramentas destas políticas atuais. E veja que accountability é um dos elementos que mais será cobrado de vocês, que mais vai aparecer. Joia? Seguindo aqui, senhores, nessa accountability, peraí que eu perdi o fio da meada, olha lá. Agora vamos para a segunda página. Olá, meus amigos. No que se refere às mudanças institucionais na administração pública, só que não se engane, apesar dele não escrever brasileira, é no Brasil. Porque como é que você sabe, professor, que está aqui, ó, em especial após a reforma gerencial de 95. Tá vendo? Então, isso aqui é relativo somente à estrutura da administração no Brasil. E aí, meus caros, vamos reparar? Olha lá, se nós tivéssemos feito já esse estudo linear que nós vamos planejar juntos agora, na sequência nós teríamos que falar de, novamente, plano diretor da reforma do aparelho do Estado, PEDRAI. Depois que falaram, então agora você vai ver o volume de repetição dos mesmos temas, só para que você fique seguro. Olha lá, adoção da qualidade, lembra que eu falei? Qualidade, eficiência, de onde vem, qual é o padrão. Próximo, riscos operacionais para serem definidos dentro dos programas, né? De perdas diretas, indiretas e gestão de fraquezas. Isso também está diretamente ligado com as políticas públicas, gente, né? Decisões descentralizadas, flexibilização, apuração de desempenho. O que é isso? Características do modelo diferenciado ou do modelo, né, final adotado. Na sequência, meus caros, olha só. Divulgação de conteúdos e controle. Agora estamos entrando na transparência, naquilo que também é chamado de governo transparente ou governo, né, de comunicação. Mais uma vez, políticas públicas e comunicação. Tá vendo? Mais uma vez, considerando a atual dinâmica da administração pública brasileira, representando características que diferem a gestão pública da gestão privada. E isso aqui é a conclusão que a gente chega na análise, senhores, das características trazidas pela implementação do gerencialismo no Brasil, certo? Então, meus caros, o que nós vamos fazer agora? Veja, agora que eu consegui mapear com vocês os temas, nós vamos montar juntos o roteiro que vocês precisarão seguir para ficarem super craques e afiados nesta questão relativa à administração pública. Eu vou para o Word aqui, tá? Eu vou usar o Word. Você pode usar também. E vamos fazer isso juntos, meus caros. Vamos lá? Então, vindo agora aqui junto comigo para a página do Word. O que você vai colocar junto comigo aqui, amigos? Nós vamos deixar bem claro, né, os temas de preferência que precisamos trabalhar. Opa, ficou faltando, está errado. Temas de preferência para esta cadeira. O primeiro tema de preferência, ou seja, nós vamos colocar por prioridade, tá? Então, quando a gente fala temas de preferência, senhores, você também está sabendo em termos de prioridade. Então, temas de preferência se refere a prioridade de estudo e revisão. Ou seja,
quais são os pontos que você vai efetivamente dar uma super atenção, tanto na preparação como principalmente naquela revisão de véspera. Revisão de véspera, gente. A gente vai trabalhar os elementos que estão no top 5, né, de prioridades apenas. E o primeiro deles, como a gente viu bastante, é a evolução no Brasil dos modelos de administração. Então, a primeira coisa é a evolução no Brasil, ok? No Brasil. Visto isso, o segundo ponto que nós passamos e que vocês perceberam, ou talvez não tenham percebido, e esse é o meu papel aqui te ajudar a enxergar, são, né, os elementos referentes às reformas administrativas. Então, nós temos evolução de modelo que não se confunde com as reformas. Das reformas, meus caros, o terceiro ponto de prioridade naquilo que nós vimos são justamente as características da atual administração brasileira. Na sequência, como item penúltimo, senhores, a questão das políticas públicas, certo? E a gente encerra isso com a moderna administração, principalmente no tocante à transparência, comunicação, né? Transparência, isso. Comunicação e interseção ou intersecção da área pública com a área privada. Show? Então, meus caros, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, vamos deixar bem claro esse nosso bate-papo de hoje, hein? A cadeira de administração pública é uma cadeira aberta. O edital costuma ter tópicos extremamente genéricos que deixam os candidatos ansiosos e inseguros. Alguém precisa arregaçar as mangas, né, matar a bola no peito e falar: deixa comigo que eu sei falar para vocês os elementos prioritários. Quando a gente fala elemento prioritário, quer dizer 100%? Não, claro que não. Quer dizer 80% a 90%. E, com o conhecimento desses 80% a 90%, você acaba adquirindo subsídios de reflexão que vão te ajudar a resolver, inclusive, os outros 20% ou 10% que vão ficar fora. Só que tem um detalhe. Nestes pontos que eu separei para vocês, vamos enxugar a matéria, fazer uma pontaria certeira. Por quê? Porque nós estamos separando aqui, gente, estes temas que eu separei para vocês representam aproximadamente 10 tópicos de um edital, para que eu tire do peso sobre os seus ombros os outros 20, porque os outros 20 temas ou nunca foram perguntados, ou caiu uma vez um dos temas nos últimos 7, 8, até 10. Você viu que nós temos questões de 2012, né? Então até 10 anos atrás, né? Até concurso de 10 anos atrás. Gente, vale a pena você gastar o seu precioso tempo e o seu coeficiente de inteligência e queimar os seus neurônios com um tema enorme, complexo e do qual tenha se perguntado uma questãozinha nos últimos 10 anos? Vale a pena? Claro que não. Por quê? Porque de outro lado nós temos temas fáceis, acessíveis, com vasto material de estudo, todos os nossos PDFs e tudo mais,
e que representam 80%. Então vamos dar ênfase naquilo que você precisa saber para você ir seguro para a prova de que de 80% a 90% de qualquer pergunta que vá aparecer, você estudou ou leu algumas vezes, ou pelo menos ouviu falar e sabe trabalhar com propriedade aquela questão. Show? Então, bora lá, voltando agora para o Word, meus amigos. Então, feito isso, deixa agora eu trabalhar com vocês cada um deles. O tema 1, evolução no Brasil, modelos de administração. Vamos lá? Como é que você vai dar, né, esse estudo? Como é que você vai fazer esse seu estudo, senhores? Olha só. Mapeamento inteligente, certo? No item primeiro, que é relativo à evolução. Senhores, quando a gente falar da evolução, vocês já sabem quais são os 3 modelos, e você sabe que a evolução no Brasil está no tópico 1. Então, como letra A, você tem que saber do patrimonialismo no Brasil. Patrimonialismo no Brasil, senhores, você não precisa saber muita coisa além das referências de datas, de quando a quando eventualmente tenha acontecido isso. Perfeito? Não cai muito além disso. Agora, quando a gente falar de burocracia, aí não. Quando a gente falar de burocracia, você vai ter que olhar, então, né, a ênfase dado à legalidade, ok? A organização da administração direta, aquela parte referente à centralização da administração, que é a regra de criação de órgãos e tudo mais, a separação do Estado frente aos serviços públicos, ou seja, serviços públicos próprios e impróprios do Estado. Show? Também, senhores, momento de implementação no Brasil, quando que se deu, certo? As regras de organização estrutural, ou seja, a hierarquia que foi instituída. Beleza? E aqui agora, senhores, talvez um dos elementos mais fortes para o seu raciocínio, você vai dar ênfase nos pontos. Os pontos positivos da burocracia e, principalmente, pontos negativos da burocracia. Tá? Então, deem uma ênfase maior nas características negativas da burocracia. Tem sido tendência em diversas provas que eu tenho visto por aí, né, nesse ano de 2023. Então, você vai dar esta ênfase maior nos pontos negativos. Por quê? Porque os pontos negativos que levaram ao paradigma, sublinhado não, né? Que sublinhado é para dar uma ênfase maior. No paradigma pós-burocrático. Então, vem cá, pá, sai daí, sublinhado, paradigma pós-burocrático. O que você vai listar e pontuar no paradigma pós-burocrático da administração brasileira? Propostas e projetos de reformas administrativas. Reformas não, reformas
Show? Visto isso, você estará preparado para entrar no gerencialismo. Esse cara sublinhou de vermelho, ele não conhece a palavra. Gerencialismo na administração brasileira. De todos os quatro, né, que é patrimonialismo, burocracia, paradigma pós-burocrático e tudo mais, vocês não tenham nem dúvidas que vocês precisam estudar com bastante profundidade e conhecer de trás para frente o gerencialismo na administração brasileira. Legal? Agora, você vai dar essa ênfase, vai estudar esse gerencialismo na administração brasileira de que forma, senhores? Vocês vão anotar e listar principais conquistas e melhorias trazidas pelo gerencialismo, principalmente no campo da qualidade e eficiência, descentralização, aproximação do governo com o povo, transparência e accountability. Vai? Então você vai fazer para esse primeiro ponto, né, você vai seguir esse mapeamento que nós acabamos de montar juntos. Visto isso, não terá perguntas sobre evolução dos modelos, e esse é o tema mais cobrado, é o mais repetido, tá? É hiper repetido esse tema, né? Não vai ter questão relativa à evolução dos modelos na administração brasileira que você não estará familiarizado. Beleza? Continuando agora aqui nessa análise, meus caros, olha só. Espera aí que eu esqueci de colocar o Word para vocês. Eu coloquei para mim, mas não pus para vocês. Aí ia ficar complicado. Aqui, ó. Muito bem. Então, depois do tema da evolução, senhores, o próximo é reformas administrativas. Mas lembre-se, reformas administrativas no Brasil. Já ouviu falar no Brasil? Que lugar estranho, pitoresco e perigoso? Então, se der, você evita, viu? Então, aqui, ó, reformas. No tema das reformas, gente, eu vou querer que vocês façam o seguinte, eu vou dizer quais, hein? Eu vou dizer quais. Vocês vão se preocupar, em primeiro lugar, com o que é, o que foi e quando foi a DASP. Olha aqui em maiúsculo não, né? Vamos colocar em caixa baixa. O que foi, quando foi e quais objetivos da DASP, ok? Professor, eu não lembro se eu ouvi falar. Pois é, mas aí você vai ter que saber, você tem que saber desse daí. Está no nosso material, está nas aulas que nós tivemos, está nas aulas que estão, né, na plataforma, então você vai procurar isso daí, vai montar esse seu esqueminha. Da DASP, senhores, o outro é o Programa Nacional da Desburocratização. Quando começou, quais eram os pontos, não, né? Quais eram os pontos centrais que se buscava com o Programa Nacional da Desburocratização. A gente tem que saber também a eficiência desse programa, para você saber, né, se ele foi exitoso ou não e em que contexto, e qual foi a sua concretização ou realização. Depois do Programa Nacional da Desburocratização, outro elemento é o Ministério Administrativo de Reforma do Estado. Você tem que saber a referência temporal, quando que esse ministério foi criado e como, perfeito? Quando e como,
qual o objetivo desse ministério e quais os resultados dos trabalhos deste ministério. Daqui, nós vamos, então, agora avançar para a Emenda Constitucional 19 de 1998, o que ela promoveu como e quais elementos foram introduzidos por essa emenda. Então, senhores, se vocês conhecerem ao menos essas quatro, tá? E são quatro referências, não são quatro reformas, são quatro referências. A DASP, o Programa Nacional da Desburocratização, o Ministério Administrativo de Reforma do Aparelho do Estado e a Emenda Constitucional 19. Ok? Mapeados esses, a parte relativa a reformas, vocês estarão já muito bem preparados para enfrentar e trabalhar. Na sequência, características da atual administração brasileira. Quando a gente for falar das características da atual administração brasileira, peraí, características. Aqui, meus caros, a brincadeira agora vai ser outra. Então, aqui você vai ter que conhecer algumas coisas. Entre as principais características, senhores, como que é feito o processo de decisão na administração atual, ok? Quer dizer, como é que é o mecanismo, qual é a filosofia, qual é a proposta do processo de decisão, tomada de decisão, coleta de informações e tudo mais. A questão da separação dos setores da sociedade, a questão relativa à interseção, ou aquilo que a gente também gosta de chamar de convergências da administração privada para dentro da administração pública e ou serviços e interesses públicos. Joia? E aí, aqui, meus amigos, vocês estão obrigados a saber explicar. Deixa eu tirar do caixa alta, né? O que é e características básicas das parcerias público-privadas, das organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público, que são, né, as principais entidades do terceiro setor, e além, basicamente, né, destas três, você também precisa conhecer os contratos de gestão. Show? Com isso, a gente praticamente matou características da administração. Você só vai ter que dar uma ênfase final sobre a parte de transparência, acesso à informação, direitos de informação que os particulares, que as pessoas podem ter diante do Estado, e as questões de sigilos legais e suas exceções. Legal? Feito isso, meus caros, vocês já praticamente esgotaram muito perto de 60 a
80% de tudo que vem sendo perguntado em administração pública para os cargos e para a faixa de concurso que nós teremos quando sair esse edital do TRE unificado. Mas a gente vai dar um capricho maior e vamos subir a nossa porcentagem. Vamos lá? Então, aqui eu vou falar para vocês agora dos últimos 2 pontos eleitos como os carros-chefe da nossa questão, da nossa matéria, né? O quarto é referente às políticas públicas. E sobre políticas públicas, meus amigos, o que você tem que saber. Gozado, ele não foi para o lugar, mas tudo bem, vai, já foi. Amigos, políticas públicas, deixa eu simplificar esse material para vocês. Políticas públicas, você vai ter que saber 2 coisas basicamente, só 2, graças a Deus, senhores. A primeira delas é referente ao ciclo das políticas públicas. E quando a gente fala de ciclo, você sabe que nós temos as etapas fundamentais, né, de Bom, você tem que lembrar que nós temos uma certa divergência, ok? Mas como regra geral, a maioria, vou colocar aqui um símbolo de mais, para vocês lembrarem que essa aqui é a posição que tem mais adeptos, né? Se dá pela construção da agenda, ok? Da construção da agenda para a elaboração das políticas, a formulação, né, dos projetos, a formulação com ênfase política, a definição das soluções e tudo mais, que vocês conhecem bastante. Depois disso, a implementação dessas políticas públicas. Você sabe que da implementação, a corrente majoritária fala que na sequência virá a execução efetiva. Dessa execução efetiva, vamos ter o acompanhamento, que significa, né, a anotação dos resultados, a coleta dos dados e referências, ok? Então, aqui nós vamos colocar, né, acompanhamento ou, como alguns ainda falam, monitoramento dessa realização, e é nesse momento que nós teremos a coleta dos dados para a realização da avaliação final destas políticas públicas. Legal? Mas esse aqui, como eu falei para vocês, é a corrente, é a posição majoritária. Lembrem-se que nós temos também que respeitar uma certa divergência aqui, que vai, né, que é uma corrente minoritária, que antes da construção, eles começam com a Peraí que saiu com 2 Is. Identificação. Não, não, né? Parece um índio escrevendo identificação. Desculpa aí, gente. Identificação. E depois é que vem para construção e 3 pontinhos. Então, eu coloquei isso aqui para vocês, gente, porque como nós temos uma forte divergência, a corrente é majoritária no sentido da primeira formulação que eu te trouxe, que começa direto pela construção da agenda, só que nós temos outro entendimento doutrinário importante, ele não é tão adotado, mas ele é importante, que começa pela questão da identificação dos problemas e desafios antes da construção da agenda. Mas, professor, como é que eu vou saber qual que é qual e não sei o quê, né? Bom, seguinte, caiu na prova, perguntou, né?
se nas alternativas uma delas começar com identificação, quer dizer que aquela banca está adotando essa corrente. Agora, se entre as alternativas nenhuma delas começar por identificação, significa que aquela banca adotou a segunda corrente. E aí você vai pegar na sequência que nós colocamos por extenso ali, ó, com sinalzinho de mais. Construção, elaboração, formulação, entendeu? Então você vai fazer isso. E nesse campo você também vai pegar as principais políticas atuais. Só que aqui é fora da minha matéria, é na matéria de atualidades, na matéria, né, de conhecimentos gerais e atualidades, você vai fazer um intercâmbio da minha matéria com atualidades e conhecimentos gerais, para você lembrar quais são as principais políticas da atualidade. E, por fim, meus amigos, moderna administração, a questão da transparência, comunicação e a área pública com a área privada. Aqui, opa, agora que eu vi que saiu um erro ali, hein? Vamos corrigir isso aqui? Não é privada, né? Vamos corrigir, vai. Ainda bem que não cai digitação, né, na minha atividade, senão eu já tinha rodado. Então, a última agora aqui, senhores, você vai dar um trabalho um pouco mais light, um pouco mais leve, porque você já fez os estudos relativos à transparência e tudo mais. Então, nós vamos agora aqui no item 5º, dar, né, uma procura maior na administração atual, né, essa que nós estamos vivendo agora, e nós vamos pegar, né, as regras de comunicação do governo, não é regras E, é regras de. Acho que caiu alguma coisa aqui no meu tecladinho. As regras de comunicação do governo, né? As normas de transparência e acesso. O que saiu aqui, gente? E acesso à informação. Joia. E você vai ver também na gestão atual a questão relativa aos modelos modernos de atuação do terceiro setor, para que você consiga analisar os modelos, as ideias e os projetos de terceiro setor atuais. Atuais. Legal? Com isso, então, meus amigos, o que nós fizemos? Partimos da leitura aí, da análise, digamos assim, de quase 20 enunciados que não foram escolhidos a esmo, eles foram selecionados com base em um estudo estatístico daquilo que mais se pergunta. E baseado nestes, nós fizemos o enxugamento da matéria e colocamos uma pontaria certeira para vocês. Por que isso? Porque não tem edital ainda desse concurso unificado. Então, muita gente está perdida. Professor, como é que eu estudo essa matéria? O que eu devo procurar? O que eu devo dar ênfase? A partir de agora, você já sabe. Então, gente, na cadeira de direito, de administração pública, o que você vai fazer é justamente esse estudo dessa forma até a publicação do maledeto do edital. Você vai ver que nós temos 5 temas de preferência. O item 5º se mistura demais com o item 3, o item 2. Sim. Mas, gente, é o que eu estou falando para vocês. Hoje, as bancas estão concentrando as perguntas
nesses tópicos. Então, eu fui separando para vocês quais são os tópicos que a gente precisa conhecer e você vai estudar dessa forma daqui até a data do edital. Vai começar pela evolução, eu mapeei com vocês o que você precisa conhecer e saber explicar. O campo das reformas é super importante, não há concurso sem perguntinhas sobre esses elementos. Depois, características dessa administração atual. O tema de políticas públicas sempre aparece e você tem que saber o ciclo e o que é feito em cada um dos atuais ciclos, em qual que se identifica os problemas, em qual que se propõe os resultados, em qual deles que se coleta dados, em qual deles que se faz a análise e, por fim, elementos de administração atual, de administração que está acontecendo nesse momento aqui na administração brasileira. Professor, mas quando eu pego livros, resumos, materiais, né, sobre a administração geral e pública, né, na verdade, a administração geral não, que é com o Rezendão, né, de administração pública, tem uma parte histórica muito pesada, uma parte internacional muito pesada. Pois é, gente. Por isso que eu falei para vocês, o que eu fiz com vocês é uma limpeza. Eu fui tirando os ossos, a gordura, os nervos, né? E vamos deixar só aquele filé mignon. Isso é um estudo dirigido e orientado para o padrão do cargo frente à faixa de concurso que vocês vão enfrentar. Ok? Dessa forma, vocês vão ficar com uma pontaria sensacional para arrebentar na prova, gente. Então, depois que vocês concluírem, por conta própria, com base nos PDFs, em aulas, em textos que vocês tenham, né? Esse nosso roteirinho, daí vocês vão resolver estas questões que eu separei nesse caderno de questões dessa aulinha aqui, joia? E aí, meus caros, vocês vão ver o quão certeiro foi o seu trabalho e sua análise. Feito isso, vocês estão autorizados a partirem para a plataforma do QC e colocar lá administração pública, e vocês vão ver que de cada 10 perguntas escolhidas aleatoriamente pela plataforma, 8 vão trabalhar esses temas aí. 8 a 9, hein? A cada 10. E vai ter uma ou duas de uma coisa ou outra que não interessa. Por que não interessa? Porque, veja, serão pontos, serão elementos que exigiriam de você um conhecimento vasto e enorme de coisas que, se cair, cai uma vez a cada 10 anos, mas que, ainda que você não saiba esta outra, esse ponto específico minúsculo, com o conhecimento que você vai adquirir, com esta parte desse roteiro, você vai estar capacitado para enfrentar e estraçalhar. Valeu? Então o papo de hoje era esse, é como se fosse uma espécie de uma despedida nossa do tema de administração pública no preparatório para os TRS, né? Na verdade, o TRE unificado, nessa expectativa do edital. Tivemos encontros antes, tivemos aulas antes, eu já expliquei para vocês, falei várias coisas, vocês também têm material, tem aula, tem PDF, o raio que o parta. O edital de concursos anteriores é sempre muito grande, é sempre muito genérico, deixa a gente perdidinho e a gente não sabe por onde começar. Agora você sabe por onde começar e terminar. Nós fizemos um estudo ultra dirigido e orientado para esse edital que vai sair, hein? Não dando, né, em cheio o que eu estou falando, podem me cobrar, né? Me manda mensagem. Pô, Baldar, você falou que ia ser só esses 5, né? Mas dos 5, só perguntaram 3. Eu estudei à toa. Não estudou à toa. Conhecimento a mais nunca prejudicou ninguém. Valeu? Então, o nosso papo hoje era fazer essa mentoria, esta limpeza da matéria e melhorar a nossa pontaria. Valeu, pessoal. Bons estudos. Beijos e sucesso. Tchau.